Em uma caverna de 27 mil anos no deserto da China Ocidental, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante. Lá dentro, encontraram o corpo de um homem de aproximadamente 45 anos, coberto por uma substância azulada. Ele estava sepultado com um garfo, um conjunto de arreios para cavalos e cerca de 2 quilos de maconha, que ainda mantinha sua cor verde após 27 séculos no solo. A tumba pertencia a um xamã, e a cannabis era uma oferenda para sua jornada ao além. Quem o enterrou garantiu que ele tivesse recursos suficientes para o outro lado. No entanto, ele não foi o primeiro a utilizar essa planta. A história da cannabis começa cerca de 12 mil anos atrás. Em algum lugar do Oeste Asiático, os primeiros humanos começaram a descobrir plantas medicinais. Uma das primeiras que chamou a atenção e foi cultivada intencionalmente foi a cannabis. Imagine ser um antigo farmacêutico e encontrar uma planta que pode ser transformada em cordas, tecida em roupas, usada como alimento, prensada para extrair óleo e ainda servir como remédio. Isso não é uma simples colheita, é o equivalente antigo de encontrar um canivete suíço que cresce do chão. Um dos primeiros registros da cannabis aparece em um texto chinês chamado Pen-Tsiao Xing. Frequentemente descrito como um dos primeiros livros médicos do mundo, tradicionalmente atribuído ao lendário imperador Shenlong. A obra recomendava a cannabis para tratar desde dores até doenças mais graves. Da China, a planta se espalhou pela Rota da Seda. Os mercadores transportavam seda, especiarias e, aparentemente, também maconha. Uma dessas rotas comerciais passava diretamente pelas montanhas de Pamir, na Ásia Central. E é lá que encontramos as evidências mais antigas do uso da cannabis para efeitos psicoativos. No topo dessas montanhas, em um cemitério chamado Jirzankal, pesquisadores escavaram 8 tumbas antigas datadas de cerca de 500 a.C. Dentro delas, encontraram braseiros de pedra usados para queimar cannabis. E não era qualquer planta, era uma variedade potente, muito mais forte do que a que crescia naturalmente na região. Essas pessoas escolhiam deliberadamente as plantas mais fortes. Elas esquentavam as pedras, colocavam a cannabis por cima e todos inalavam a fumaça juntos enquanto realizavam rituais. Estavam fazendo hot box em funerais há 2.500 anos. No mesmo período, o historiador grego Heródoto viajava pela Ásia Central e encontrou um grupo de nômades chamados citas. Os citas eram guerreiros lendários, habilidosos cavaleiros que carregavam arcos, e aparentemente, eram muito entusiasmados com suas sessões de fumo. Heródoto os observou montando pequenas tendas, colocando cannabis em pedras aquecidas e inalando toda a fumaça que saía. Ele escreveu tudo em detalhes, dizendo que os citas se deleitavam e que a fumaça era tão intensa que nenhum banho de vapor grego poderia superar. Os citas ficavam extasiados. Será que Heródoto parecia um pouco ansioso? Por muito tempo, os historiadores acharam que ele estava exagerando. Então, em 1947, o arqueólogo soviético Sergei Rudenko escavou tumbas congeladas na Sibéria, que estavam preservadas no permafrost por mais de 2.000 anos. Lá dentro, encontraram camadas de solo, braseiros de pedra e sementes de cannabis, exatamente como Heródoto havia descrito. Ele não estava inventando nada. Em 2013, outra tumba cita foi descoberta nas montanhas do Cáucaso, contendo 7 quilos de copos de ouro maciço. Quando os resíduos dentro desses copos foram analisados, encontraram cannabis e ópio. Os guerreiros antigos já misturavam substâncias há 2.400 anos. Fascinante, não? Mas 7 anos depois, algo ainda mais estranho foi encontrado em Tel Arad, em Israel. Pesquisadores examinaram altares de um antigo reino de Judá, com aproximadamente 2.700 anos, e descobriram algo interessante. Um altar continha incenso, uma oferta normal, mas o outro tinha cannabis. Eles misturavam a planta com esterco para manter o fogo lento o suficiente para liberar a fumaça, o que mostra que quem preparou isso sabia exatamente o que estava fazendo. E não eram apenas eles. Toda a cultura que entrou em contato com essa planta encontrou uma razão para mantê-la, porque nosso corpo já está preparado para ela antes mesmo de tocá-la. Naturalmente, produzimos uma molécula chamada anandamida, cujo nome vem do sânscrito para bem-aventurança. A cannabis produz um químico que se encaixa no mesmo receptor,
como uma chave mestra para uma fechadura que seu corpo já possuía. Isso explica por que, ao redor do mundo, na Índia, eles não apenas usavam a planta, mas a adoravam. A Índia usa cannabis há mais tempo que quase qualquer outra cultura. O texto mais antigo, o Atharva Veda, lista cannabis como uma das 5 plantas sagradas. O deus Shiva, uma das principais divindades do hinduísmo, é chamado de Senhor do Ban, uma bebida feita com leite e cannabis. A lenda conta que, depois que ele ingeriu um veneno que poderia ter destruído o mundo, foi o Ban que o acalmou. As pessoas ainda preparam essa mesma bebida durante os festivais de Holi e Shivaratri, quase 3.000 anos depois. Mas a Índia não era o fim da história. A planta continuou a se espalhar. Na China, por volta de 200 depois de Cristo, um médico chamado Hua Tu misturou cannabis com vinho, administrou a seus pacientes e realizou cirurgias enquanto eles não sentiam nada. Isso aconteceu 1.800 anos antes do desenvolvimento da anestesia moderna. No entanto, estar à frente de seu tempo sempre foi perigoso. Hua Tu foi exilado por Cao Cao, um dos maiores guerreiros da história chinesa. Cao Cao sofria de dores severas, e Hua Tu era o único que podia tratá-lo. Mas Hua Tu queria voltar para casa. Ele desejava praticar medicina e tratar pessoas comuns, não passar a vida como médico pessoal de um guerreiro. Cao Cao considerou isso um insulto, prendeu Hua Tu e o executou. Em seus últimos dias, Hua Tu tentou passar seus escritos a um guarda da prisão, mas o guarda estava com medo e se recusou a aceitá-los. Então, Hua Tu destruiu tudo sozinho. A fórmula morreu com ele, e ninguém a descobriu desde então. E então surge uma história que parece saída de um conto. No Congo, uma tribo em guerra descobriu a cannabis. Eles fizeram algo que ninguém antecipou. Abandonaram a luta e os assassinatos, reorganizaram tudo em torno da planta, adotaram o nome Benariamba, que significa Filhos de Páscoa, e transformaram seu território em um local chamado Lubucu, que se traduz como amizade. Seu cântico de saudação tornou-se moio. Essa palavra carregava 2 significados simultaneamente, leite e vida. Um único termo para ambos os conceitos, pois para eles não havia distinção. Quando os europeus começaram a colonizar os Estados Unidos, o cânhamo já era cultivado na Europa há séculos. Essas embarcações estavam navegando sobre ele. A planta era utilizada para fazer cordas, tecidos e para escavações. Toda a história da exploração foi, em parte, sustentada pela fibra de leite, que é a fibra têxtil derivada da planta de cânhamo. Portanto, quando os colonos chegavam ao Novo Mundo, trazer o cultivo de leite consigo não era uma afirmação cultural, era simplesmente uma questão prática, como trazer leite. A planta se espalhou rapidamente pelas colônias, mas um problema surgiu. O tabaco era mais rentável, e os agricultores continuavam a preferi-lo ao leite. O governo insistia para que o plantassem, mas ninguém queria investir em algo que rendia menos. A Assembleia da Virgínia finalmente parou de pedir educadamente e aprovou uma lei que tornou o cultivo obrigatório. Os agricultores eram legalmente forçados a plantar a fibra. Não eram encorajados, mas sim obrigados. Isso demonstra o quão essencial a planta era considerada. Nos 2 séculos seguintes, o cânhamo fez parte integrante da vida americana. No entanto, tudo mudou em 1930, quando um homem chamado Harry Anslinger assumiu a presidência do FBN. Ele ocupou o cargo por 32 anos. Anslinger associou o cânhamo aos americanos negros, mexicanos e filipinos. Ele alegava que isso fazia com que as minorias se esquecessem de seu lugar. Esse indivíduo também tinha problemas com a música jazz, acreditando que suas melodias eram satânicas, e perseguiu aqueles que a tocavam. Ele alvejou pessoalmente Billie Holiday, não por causa de drogas, mas por ela cantar Strange Fruit, uma canção de protesto sobre linchamentos que incomodava as pessoas poderosas. Ele parou de chamar a planta de cânhamo e passou a chamá-la de maconha, pois a palavra soava estrangeira e assustar as pessoas era o objetivo. Ele mantinha um arquivo de relatos policiais chamado The Gore Files. Ele vinculava a droga à violência e à insanidade. Consultou 200 médicos sobre suas opiniões. A maioria afirmou que o cânhamo não era perigoso. Ele ignorou todos e seguiu apenas aqueles que concordavam com ele.
Em 1937, o ato de taxação da maconha foi aprovado. Em 1970, Nixon a classificou como uma substância de classe 1, a mesma categoria da heroína. Uma planta que os humanos cultivavam desde antes de aprenderem a escrever era agora, legalmente, uma das substâncias mais perigosas da Terra. Agora, prestem atenção nisso. Anos depois, o próprio conselheiro de política doméstica de Nixon, John Ehrlichman, disse algo em uma entrevista que colocou tudo em contexto. Ele afirmou: a administração queria perseguir dois grupos, os manifestantes anti-guerra e as comunidades negras. Eles não podiam tornar ilegal ser contra uma guerra ou ser negro. Mas podiam associar a maconha a um grupo e a heroína ao outro, criminalizar ambas e prender quem quisessem. Isso não é especulação. É uma declaração direta do homem que ajudou a construir essa política. Em 1988, o próprio juiz da DEA, Francis Young, passou 2 anos revisando todas as evidências médicas e concluiu que a maconha não deveria ser classificada junto com a heroína. Ele recomendou que a substância fosse retirada da classe 1. A DEA rejeitou a recomendação e manteve a classificação exatamente como estava. O cânhamo fez parte da vida humana por 12.000 anos. Ele foi ilegal por cerca de 90 anos, menos de 1% desse tempo. Durante praticamente toda a história, essa planta esteve presente. Você fazia roupas com ela pela manhã e a queimava em um funeral à noite. Uma tribo reconstruiu todo o seu mundo ao redor dela e se cumprimentava com uma palavra que significava cânhamo e vida ao mesmo tempo. E aquele xamã no deserto, com seu arco e 2 quilos de leite, não sabia nada sobre horários de drogas ou agendas políticas. Ele apenas sabia que a planta tinha algo valioso a oferecer, e as pessoas que a amavam garantiram que ela nunca desaparecesse. Agora, é hora de anunciar o vencedor do sorteio anterior. O vencedor está no comentário fixado naquele vídeo. Se você vir seu nome, parabéns!